Tá, então tá gravando a reunião, a aula, né? Esse é o nosso encontro número 4, tá, pessoal? Hoje eu vou resolver, né, tirar algumas dúvidas aí da lista. Tem um exercício aí que eu não fiz com vocês, que é de lei de Kirchhoff, e aí a lista 1 tem até o dia 20 para entregar, então ainda tem um prazo, tá? Eu vou tirar dúvida aí da lista, primeiramente, tá? E depois nós vamos começar a ver corrente alternada. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal. Eu sempre coloco o arquivo, né? Que nós vamos ver aí. Então, essa etapa 1 aqui, eu pretendo dar uma passada com vocês aí na lista 1, na lista 2, na 1, tá? E aí vocês também podem ficar à vontade para me perguntar, né? Para me perguntar aí e tirar eventuais dúvidas, tá? Bom, deixa eu pegar aqui a. Então, pessoal, eu vou dar uma passada aqui na lista 1. Essa lista 1, só um minutinho que eu estou preparando aqui para. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Tá, então eu vou compartilhar aqui a lista. Primeiramente, pessoal, na lista tem aqui, ó, revise, né, o slide intitulado Aula 2 e apresente a solução dos circuitos, tá? Slide 22, 24, 31 e 32. Esse slide 32 tem um exercício, né? Que é um exercício. Deixa eu abrir ele aqui. Então, só para a gente não ter nenhuma dúvida, o slide 22. Bom, eu estou com os exercícios resolvidos, então eu vou passar com eles aqui com vocês, e aí não vai levar muito tempo, tá? Deixa eu só fechar o WhatsApp. Se alguém chamar aí, vocês, por favor, me ajudem aí. Bom, então ele está perguntando o seguinte, né? Qual será o valor da conta de energia elétrica mensal utilizando os seguintes itens, né? Supondo 1 kWh. Ele disse que o custo do quilowatt-hora é 85 centavos. Então, lembrando, pessoal, que a diferença que quando a gente coloca esse H minúsculo aqui, ó, é que a gente está querendo medir uma potência gasta numa unidade de tempo, tá? No caso, essa unidade de tempo é hora, tá? A base que a gente usa, né, nas medições nas concessionárias é hora. Está dizendo que se você tem um chuveiro, por exemplo, que ele gasta exatamente, ele dissipa uma potência de 1000 watts. Se você mantiver ele durante 1 hora,
você vai pagar 85 centavos, tá? Parece que é pouco, né? Mas se você pensar aí que vai ficar utilizando esse equipamento aí o mês todo, né? Aí isso aqui vai lá para os 200, 300 reais aproximadamente, tá? Aí ele está dizendo que o chuveiro elétrico consome 5.500 watts, né? Durante 30 minutos, 6 lâmpadas de 60 watts durante 4 horas, e ele ligou aqui ainda um micro-ondas de 1.200 watts durante 20 minutos, tá? Uma TV de LED de 50 watts durante 8 horas. Então, ele está dizendo qual que vai ser o custo mensal. Bom, então eu fiz aqui a solução. Primeiramente, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês aqui pelo seguinte, lembrando da fórmula, potência, né, é igual a corrente elétrica dividido pela tensão. Então, se eu tenho um fio de cobre, né, uma base cilíndrica desse fio, bem aumentado, eu tenho essa corrente I que passa por esse fio, tá? Eu já falei para vocês o seguinte, a potência, se eu tiver 5.000 watts para transportar de um ponto a outro da rede elétrica, a relação é I vezes U, tá? Mas veja bem, se eu tiver 5.000 watts e aumentar essa tensão, quer dizer que a corrente vai diminuir, né? Essa corrente aí que vai passar nesse fio aí vai ser uma corrente menor, tá? Porque eu tenho 5.000 watts para passar de um ponto a outro. Se aumenta a tensão, eu vou diminuir a corrente, tá? Então, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né, nas instalações brasileiras é assim, eu vou colocar a ligação na casa, se a ligação da casa for de 220 volts, em vez de fazer uma ligação tradicional de 110, eu vou gastar menos energia? Né? Essa que é a pergunta que normalmente o pessoal faz, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, na verdade eu já até mostrei, que uma ligação de 220, você vai colocar, dobrar, né, a tensão. Em contrapartida, a corrente vai ser a metade, vai diminuir pela metade. Então, numa casa, você, na verdade, para fazer instalação elétrica, não é que você vai gastar menos energia, você, na verdade, vai gastar menos cobre para fazer a ligação elétrica, tá certo? Alguém poderia perguntar assim, então por que a gente não passa tudo para 220? Né? Foi uma questão de escolha, né? As cidades mais novas, por exemplo, nova entre aspas, Brasília. Em Brasília, as instalações são instalações de 220 volts. Então, foi instalado, né? Foi decidido colocar 220. Bom, para você mudar, então, tudo de 110, a gente fala 110, mas, na verdade, a tensão elétrica, RMS, é 127 volts, tá? Então, para você trocar isso aí, seria muito caro, seria inviável, tá? Então, deixa do jeito que está mesmo. Bom, a potência que você dissipa aqui no circuito, né, que a gente chama de potência resistiva, essa potência ela é dissipada por efeito Joule, tá? Energia elétrica dissipada em forma de calor. O ferro elétrico da casa da gente, o chuveiro, né? Todos esses equipamentos, a dissipação de energia é por efeito Joule. Me dá um exemplo de equipamento que a dissipação de potência não é por efeito Joule. Um motor elétrico, por exemplo, né? Você aplica a energia nele e aí parte dessa energia vai ser utilizada, vai ser armazenada nos indutores, né? E aí ele vai fazer girar um eixo usando o princípio lá do eletromagnetismo que a gente viu. Então, na verdade, essa energia que entra elétrica, ela vai ser convertida em energia mecânica para girar o eixo, tá? Bom, só para relembrar aqui, pessoal, a lei de Ohm, ela diz o seguinte, V igual a R vezes I, né? R é resistência em Ohm, I é corrente elétrica em ampere, V é tensão. Então, usando esse circuito simples aqui, ó, V igual a R, né, se eu tiver apenas uma resistência, sempre que eu aplicar aqui uma tensão da bateria, essa corrente vai circular e no sentido contrário dessa corrente, pessoal, vai surgir uma queda de tensão, né, que eu chamei aqui de VR, queda de tensão no sentido contrário da resistência, tá? Bom, a lei de Kirchhoff ela me diz o seguinte,
Considerando um caminho fechado desse, né, uma malha, a gente chama de malha, se você andar nessa malha aqui e sair do V, então no sentido positivo você tem mais V. Aí eu coloquei mais V aqui, ó, tá? E no sentido contrário eu tenho menos VR. O que ele diz é o seguinte: na hora que eu andar nesse caminho fechado, na hora que eu chegar num mesmo ponto, eu estou no mesmo potencial de tensão elétrica. Então, se eu fiz mais V menos VR, isso aqui é igual a zero, tá? Então, esse V aqui é igual a VR, tá certo? A tensão que vai ser dissipada nesse resistor vai ser igual à tensão elétrica da bateria, tá certo? Então, só para relembrar aí. Bom, circuito em série, né? Nós colocamos a resistência total R1 mais R2, tá certo? Se tiver um arranjo paralelo, né? Se eu tiver R1 em paralelo com R2, eu vou ter uma resistência total, que é a multiplicação de R1 por R2, dividido por R1 mais R2, tá? E tem uma outra lei de Kirchhoff aqui importante, pessoal, que é a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes, ele me diz o seguinte: num determinado ponto, nesse ponto a somatória das correntes que chegam é igual à somatória das correntes que saem daquele ponto, tá? Então, está chegando o I, então, é igual a I1 mais I2. I1 mais I2 aqui, tá certo? Bom, e se eu tiver, por exemplo, três resistências elétricas? Então, ó, eu tenho R1, R2 e R3, tá? Bom, um passo aqui seria fazer a resistência equivalente entre R1 e R2, né? Vai me dar RT1, e depois fazer o equivalente com R3, tá? Aí vai me dar a resistência total. Mas uma maneira mais simples, né? É eu usar essa fórmula aqui, ó. 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É uma maneira mais rápida, né? Na hora que eu fizer isso aqui, eu vou fazer 1 sobre RT, eu vou encontrar um X. Aí eu uso o inverso na calculadora, aí eu descubro qual é o valor, né, da resistência total. Tá certo? Bom, então nesse cálculo aí do chuveiro, né, ele está me dizendo que 1 kWh é igual a 80 centavos, 0,80. Tá certo? O chuveiro tem uma potência de 5.000 watts. Então, o uso diário durante 2 horas, pessoal, a gente não chama isso de potência, não. A gente vai pagar a energia, né? Então, a gente diz que a energia é igual a potência vezes essa unidade de tempo, tá? Então, em um dia, eu chamei aqui de dia, isso vai ser igual a 5.000 watts vezes 2. Então, vai dar 10.000 watt-hora. Esse W aqui é maiúsculo, tá? Passando para a unidade de kilowatt, né? Para esse número não ficar um número muito grande, a gente diz que isso aqui vai dar 10.000 watts, e mudando esse watt aqui, ó, colocando um K. O K é 1.000, então multipliquei por 1.000 e dividi por 1.000. Então, isso aqui transformado ficou em 10 kWh, tá certo? Então, eu vou consumir aqui com esse chuveiro 10 kWh. Bom, usando as outras cargas, né? Chuveiro aqui, chamando o chuveiro de carga 1, 6 lâmpadas de carga 2, o micro-ondas eu chamei de carga 3, tá? E a TV de LED eu chamei de carga 4. Então, eu fiz que a carga 1, a energia é 1, vai ser a potência 1 vezes a unidade de tempo 1. 5.500 watts vezes 0,5 hora. Tem que transformar lá os 30 minutos para hora. Isso vai me dar 2.750 watts-hora. Tá? A carga 2, que são as lâmpadas, vai ser P2 vezes T2, vai dar, então, 6 vezes 60 watts, vezes 4 horas. Vai dar, então, 1.440 watts-hora. Tá certo? A carga E3 vai dar P3 vezes a unidade de tempo 3. O tempo, né, da carga 3. Então, vai dar 1.200 watts vezes 20 minutos. Transformando esse minuto aqui para hora, né?
eu fiz aqui, isso aqui é igual a 1 hora dividido por 60 minutos. Simplifiquei minuto com minuto, deu 400 watt-hora. Tá? A gente está fazendo um exercício, tá, pessoal? Coloquei esse W minúsculo aqui, mas ele sempre é em maiúsculo, tá? Lembrando que quando a unidade se refere a uma pessoa, né? Em homenagem a uma pessoa, isso aqui é o watt, esse W é maiúsculo, tá? Um exemplo de unidade que é minúsculo seria o metro, né? O metro é minúsculo. Bom, e aqui por final, a energia 4 da TV de LED vai ser potência 4 vezes a unidade de tempo 4. 50 watts vezes 8 horas. Isso, então, vai dar 400 watt-hora. Tá? Somando essas energias, então, o E total dá 1 mais 2 mais 3 mais 4, 4.990 watt-hora. Isso vai ser igual a 4,99 quilowatt-hora. Tá? Então, eu descobri, né, qual que é a energia total gasta. Na verdade, o mais certo é de falar drenada, né, a energia total que eu drenei, as cargas consumiram. Bom, aí o custo do dia foi dado, né? Aí, se eu quiser calcular, então, esse custo do dia, vai ser a energia que eu gastei em um dia, vezes o valor do quilowatt-hora. Tá? Isso vai ser igual a 4,99 quilowatt-hora vezes 0,85, né? Aí ele falou que é 85 centavos por quilowatt-hora. Então, quando a gente fala por, esse quilowatt-hora aqui aparece no denominador. Simplifiquei, né? Quilowatt-hora, multipliquei 499 por 0,85, deu então 4,2415 por dia, tá? Se eu quiser saber no mês, eu multiplico então esse valor por 30, aí eu vou chegar no valor de 127,25, tá certo? Então tá aí calculado o custo, né, da minha energia no mês. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Então, beleza. Então, deixa eu continuar, então. Qualquer coisa aí, só vocês me chamarem, tá? Porque como vocês estão todo mundo em silêncio aí, mas é só me chamar aí. Se alguém também... mudei a configuração aqui, que aí acho que se alguém chamar aí para entrar na sala, não precisa de eu parar aqui. Bom, então, na sequência, pessoal, no slide 24, eu estou resolvendo aqui, então eu sei que alguns exercícios são mais simples e tal, mas vamos aproveitar aqui para dar uma repassada aí nos conceitos. No slide 24, ele está dizendo o seguinte, ó, calcule, né, resistência total, corrente I, V1, V2 e V3. V1, V2 e V3, pessoal, são umas quedas de tensões em cada um desses resistores aqui, né? E a potência P1, P2 e P3, tá? Só a título de curiosidade, a potência dissipada, a potência entregue por essa bateria, né? A gente poderia chamar isso aí de um gerador de corrente contínua, né? Vai ser 20 volts, tá? Vezes essa corrente total. Então, fazendo essas contas aí, ó, resistência total é a soma das resistências, vai dar 8 ohms. A letra B, né? A tensão elétrica é resistência total vezes I, o que implica que I é igual a E dividido por RT. 20 volts dividido por 8 vai dar 2,5 ampere, tá? Queda de tensão V1, usando a lei de Ohm, R1 vezes I, vai dar 2 vezes 2,5, dá 5 volts. V2, R2 vezes I, 1 vezes 2,5, dá 2,5 volts. E V3, R3 vezes I, 5 vezes 2,5, dá 12,5 volts. Tá? Bom, a letra D, ele está querendo calcular as potências. P1 é a queda de tensão V1 vezes a corrente total, já que o circuito é um circuito em série, a mesma corrente que vai passar na resistência 1, vai passar na R2, vai passar na R3. Então, vai dar 5 vezes 2,5.
que vai dar 12,5 watts, tá? A potência P2 é V2 vezes I, tá? Então vai dar 6,25 watts. E a potência P3 vai ser V3 vezes I, 12,5 vezes 2,5, vai dar 31 vezes 25 watts, tá? Se eu somar essas três potências aqui, pessoal, tem que ser a mesma potência entregue pela fonte. A potência entregue pela fonte vai ser 20 vezes a corrente total que nós calculamos. Se a corrente total foi 2,5, 2,5 vezes 20, né? Vai dar 50, não é isso? Isso, né? Vai dar 50 watts, tá? Então, a soma dessas três potências aqui, ó, observe, 2,5 mais 6,25 mais 31,25 tem que dar 50 watts, que é o mesmo valor de potência entregue pela bateria, tá certo? Bom, estamos assumindo aqui que está tudo certo, slide 24, tá? Agora nós vamos no slide 31. O slide 31, aí que vem lá, conceito de leis de Kirchhoff para tensões. Num circuito fechado, numa malha fechada, a somatória das tensões, somatória de V, né? Somatória de V aqui é igual a zero. Então, eu parto de um determinado ponto aqui, ó, o D, aí, partindo de D, subindo, eu vou colocar mais E. E é a tensão fornecida pela bateria, tá? Aí, seguindo o sentido da corrente, menos V1, porque a queda de tensão, ela surge no sentido contrário da corrente. Menos V2, tá? Aí eu cheguei no mesmo ponto D aqui, ó. Nesse mesmo ponto D, nesse caminho fechado, essa somatória é zero, tá? Então, o que ele está dizendo é que é igual a V1 mais V2. V1 mais V2, tá? Então, ela é igual a V1 mais V2. Então, o que ele está dizendo é que a tensão elétrica entregue por essas baterias, tá? Parte vai ser fornecido, né, perdido em R1, e a outra parte vai ser perdido, né? Não é que perdido, né, pessoal? Na verdade, vai ser dissipado. Tem hora que nós estamos interessados que essa energia seja dissipada em forma de calor. As lâmpadas incandescentes, as lâmpadas mais antigas, você aplicava uma energia no filamento e aí ele era em forma de calor, né? Ele aplicava naquela resistência bem fininha e aquilo é que fazia com que a gente conseguisse iluminar o ambiente, tá? Então, tá aí. Então, bom, circuito em paralelo, como eu já tinha explicado, né? Então, ele está dizendo o seguinte, lá no slide número 31, então vamos lá no slide 31, esse circuito aí, ó, ele pediu o seguinte, primeira coisa, né? Calcule a resistência total desse circuito. Então, esse aí está fácil, ó. Se eu fizer R1 multiplicado por R2, dividido pela soma, dá a resistência total, tá? Mas se tivesse três resistências aí, uma do lado da outra, seria melhor, né, a gente usar aquela fórmula de 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, se tivesse um R3, e assim por diante, tá? Então, olha lá, a resistência total é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, essa resistência total aqui deu 6 ohms. Ou, né, como eu falei, olha lá, 1 sobre RT é igual a 1 sobre 9 mais 1 sobre 18. Aí deu esse número aqui, ó, 0,16, né? Deu uma dízima, né? Não, deu esse número aqui, eu arredondei para 7. Fazendo 1 sobre esse número aqui, dá mais ou menos 6 ohms, tá certo? Então, a resistência total. Bom, a letra B, ele quer que você calcule a corrente total. Então, usando a fórmula da lei de Ohm, V igual a R vezes I,
o que implica que I é igual a V dividido por R. 27 dividido por 6, tá? Então, esse valor aí deu 4,5 ampere. Bom, a letra C, né? Ele quer que você calcule só a queda de tensão no resistor R1. Então, ele quer saber aqui, ó, qual o valor dessa queda de tensão R1 e qual o valor dessa queda de tensão R2. Na verdade, ele quer saber qual é a corrente I1, qual é a corrente I2. Bom, então eu vou usar a lei de Ohm aqui, tá, pessoal? Eu passei um vídeo para vocês ontem, daquela reportagem, né? Espero que vocês tenham assistido. Naquela reportagem, pessoal, o que vocês, de acordo com o que nós vimos até agora, o que vocês viram disso? Ô, professor, o slide 34 o senhor vai mostrar também? Oi, ô Felipe, seu microfone tá ruim? Sobre o slide 34, que é o circuito lá que eu tinha mandado para o senhor perguntando, o senhor vai mostrar também? Ô Felipe, para falar a verdade, eu não consegui entender sobre o slide 34. Ah, tá, eu vou fazer na sequência. O exercício dele. Vou fazer. O slide 4, não. 34. 34, não, eu vou fazer na sequência. Foi isso que você me perguntou, não? Se eu vou fazer o exercício do slide 34? Isso mesmo. Isso, eu vou fazer na sequência. Bom, vou dar uma parada aqui, pessoal. Eu mandei uma reportagem para vocês aí, né? O que vocês acharam de estranho naquela reportagem, pessoal? Ou se está correto, se não está? De acordo com a nossa disciplina até esse momento. Que a tensão em uma tomada só vai ficar muito alta, ligando muitos aparelhos? O Alessandro, né? Tem a ver com isso, Alessandro, mas aí eu queria justamente essa crítica aí, né? Para saber se. Vamos aguardar mais, gente. Qual foi a interpretação que vocês tiveram daquela reportagem? Quem não viu a reportagem, dá tempo. Aparelhos ligados na tomada sobrecarrega muito a tomada, né? Sobrecarrega muito a tomada. Pode pegar fogo e gerar acidente. Tá. Ô, Fernando, veja bem. Isso aí que ele colocou tá correto, né? Você pode, se você pegar uma tomada e ligar vários equipamentos ali, aquilo ali pode sobrecarregar o equipamento, né? Assim, aquela conexão mal feita, principalmente na casa da gente que a gente só encosta lá, a tomada está dando mau contato, aquilo ali pode causar uma série de problemas, né? Pode ficar dando aquele curto-circuito pequeno, pode danificar seu equipamento, tá? A Baviera, né? Se tiver alguém aí morador da Baviera, a Baviera teve um acidente, né? Lá na década de 90, que não sei se foi na época de 2000 e pouco, queimou, né? O pessoal colocou um T lá com um monte de tomadas, e aí alguém lá foi, o pessoal tá lá tranquilo, né? De repente aquilo ali começa a dar um fogo, aí começou a pegar fogo lá nessas tomadas, e aí pegou fogo no telhado da Baviera, né? Eu tenho uns amigos lá da época, né? Eles contando, né? Como é que foi para tirar o pessoal lá de dentro. Então, esse incêndio da Baviera foi devido a um problema desse aí, devido a colocar um monte de tomada, né? Você faz um monte de ligação e isso aí é um perigo, né? Um risco muito grande, tá? Mas, ô Fernando, veja bem, você me disse o seguinte, colocar um monte de carga na tomada, isso aí pode sobrecarregar, né? Sobrecarregar o sistema, né? E pode gerar um curto-circuito, tá? Só dar uns 2 minutos aí, pessoal. Tem um erro nessa tomada sobre a informação dessa reportagem que é dada. E eu queria que vocês assistissem de novo
e me falasse qual é o erro que tem em termos de quantidade, qual é o erro que é dado de informação do ponto de vista elétrico dessa reportagem. Quem não assistiu, pessoal, é só acessar o WhatsApp aí, ó, tá? Que eu coloquei assim, o nome da reportagem aí, ó. Professor, Sim, que ele fala que vira 660 volts? aí, ó. Quem que falou? Ivan. Ivan. Ô, Ivan, vou deixar os demais aí assistirem. Você está quase lá, tá, Ivan? Quase lá. Eu vou levantar aqui um minutinho aqui, pessoal, só para pegar uma água, 8h48. O Ivan está no caminho, tá? Mas ele ainda falta um pouquinho aí para ele dizer o que está errado nessa informação. Dá uma assistida com calma de novo e tenta passar para a gente, de acordo com o que nós acabamos de ver aqui, o conceito de circuito em série, circuito em paralelo, o que está errado na informação que foi dada nessa reportagem. Tá? 8h48, 3 minutinhos, eu estou voltando. Assista de novo e tenta me passar aí o que está errado. Só um minuto. Acho que é porque o T ele está em paralelo e aí não é a soma dos gestores. Falei que ia pegar água, mas na verdade fui pegar um café, tá? Porque de manhã, com esse frio. Bom, eu até ouvi alguém falando em algo a respeito, né? Qual a conclusão aí, pessoal? O que vocês assistiram novamente? Qual é o problema da informação que é passada aí nessa reportagem? Que aquele T ele não é em séries, ele é em paralelo. Aí a soma de resistência não é soma, é 1 sobre R, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, a soma, o valor que ele deu ali é diferente, no caso. Ô Igor, na hora que eu estava chegando aqui, eu vi você explicando, aí você explicou certinho para a turma. Quando você falou agora, você entrou em detalhes sobre resistência, né? Não precisaria nem entrar nesse detalhe. Nós vamos. O que acontece? Na medida que você vai ligando as cargas, lâmpada, televisão, dentro da sua casa, todas essas cargas estão sendo ligadas em paralela com a sua rede, a rede que está sendo alimentada, que está alimentando a sua casa. Lá no padrão, chegam dois fios, tá? A CEMIG, num sistema monofásico, né? Então, como a reportagem estava sendo feita numa residência, são dois fios. Aí, daqueles dois fios, você puxa um ramal para ligar as lâmpadas, esse ramal ele vai ser ligado em paralelo, tá? Você puxa uma tomada para ligar a televisão, eu vou fazer um desenho aqui. Então, todas essas cargas estão sendo ligadas em paralelo, né? Então, ele diz lá que a tomada tem 220 volts. Então, vamos assumir que é um sistema monofásico, né? Que se eu colocar um multímetro e ligar lá, vai dar 220. Agora, o fato de estar ligado dois equipamentos do lado não aumenta essa tensão elétrica. A tensão elétrica da casa sempre vai ser 220, né? Vamos imaginar em Ouro Preto. Eu chego lá com o multímetro, dá 127 volts. O que ele disse é que se eu colocar uma tomada do lado, por exemplo, e ligar uma televisão, esse 127 vai passar para o dobro. Entendeu? Ele está dizendo que a tensão elétrica vai aumentar. Não, a tensão elétrica que está sendo fornecida para você sempre tem o mesmo valor. Tá certo? Então, as cargas estão em paralela. O que, na verdade, o negócio ali, pessoal, é porque, veja bem, cada carga que você coloca, ela vai drenar uma corrente. E a somatório dessas correntes, né? Vamos imaginar, eu tenho um equipamento que drena 10 amperes, tá certo?
Estou colocando um valor bem alto, tá, pessoal? Aí eu coloco outro que drena mais 10. 10 mais 10, 20 amperes. Coloco outro em paralelo, né? Vamos fazer uma analogia com o chuveiro. O chuveiro, ele drena aproximadamente 40 amperes. 40. Por isso é que a gente pega um fio e faz um circuito só com chuveiro com fio grosso, tá? Por quê? Porque se você colocar uma carga lá pesada junto com o chuveiro, aí, vamos imaginar, 2 chuveiros em paralelo, vai drenar 40 mais 40, 80 amperes. Aí o fio, ele não vai aguentar esses 80 amperes, porque o fio, a bitola dele é feita para suportar uma determinada corrente, né? Então, o perigo de você colocar uma régua, um T, vários T's ali, um em cima do outro, tem um perigo de um incêndio realmente, que foi o que ele colocou, tá? Mas aquilo ali não aumenta a tensão elétrica, né? Ele fez uma soma, 220, 3 equipamentos lá, né, ligados, aí ele multiplicou por 3 vezes 220 deu 600 e cacetada. Não. Senão, né, até o pessoal brincando ontem, senão a gente conseguiria gerar energia, né? Não precisaria do transformador, não precisaria de nada. Tá? Então, a informação errada ali foi que essa tensão elétrica, as cargas estão em paralelas. Tá? Não tem aquele 3 vezes que ele falou lá. O que vai ter vai ser a corrente elétrica. Aí a corrente elétrica de cada carga, né? Eu vou somar, e aí essa corrente elétrica vai ser puxada lá do padrão da residência. Se o condutor, né? Vamos imaginar, você tem um determinado condutor na sua rede elétrica. Então, eu vou usar aqui o meu quadro digital, tá, pessoal? Se você não dimensionar bem os circuitos da sua casa, pode ser que esses circuitos fiquem sobrecarregados. Então, o que acontece? Ó? A grosso modo, pessoal, lá na entrada da casa tem o poste. Tem lá a rede elétrica, tá? Deixa eu fazer isso aqui direito. Então, tem aqui o poste, ó. Aí a CEMIG vem aqui, ó, e liga 2 fios aqui nesse poste. Desce 2 fios, tá? Faz de conta que essa base aqui do poste tá aqui o medidor, tá, pessoal? Então, eu trouxe os 2 fios aqui. Esses 2 fios, aí vem aqui a fase e o neutro, tá certo? A fase e o neutro. Então, aqui é o medidor, ó. O que ele vai colocar aqui dentro aqui? Ele vai colocar o relógio, para saber, na medida que você está gastando energia, né? Para ele emitir a sua conta, a sua fatura. Então, o que ele faz? Esse fiozinho aqui, ele vem aqui dentro, tá? Aí ele volta os 2 fios aqui, ó, depois que ele passa no medidor, e vai para dentro da casa. Vai para dentro da sua casa. Vem esses 2 fios. Aproveitando que nós já vimos aqui na eletrotécnica, você vai fazer uma haste de aterramento. Você vai na loja de material elétrico e enterra uma haste lá, tá certo? O eletricista sabe fazer isso. Esse fio é o fio da proteção elétrica. Aí você vem com esse fio aqui, ó. Então você tem 3 fios: a fase, o neutro e a proteção elétrica, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Lá dentro da sua casa, você tem um quadro de força, onde ficam os disjuntores, né? Onde ficam os disjuntores. Aqui dentro, você vai fazer os ramais para as cargas que você tem dentro da sua casa, tá? Vamos supor uma casa de poucos cômodos. Aí eu vou fazer aqui, por exemplo, lavanderia. Um ramal só para lavanderia. Então, eu vou colocar aqui um disjuntor da lavanderia. Tá? Então, eu vou pegar esse camarada aqui, uma chavinha, né? Aí, esses fios que vão vir aqui, pessoal, esses 3 fios, vão lá para a lavanderia. Tá? Então, lá onde tem a sua máquina de lavar, por exemplo, porque a máquina de lavar drena muita corrente. Tá certo? Então, ela está sendo ligada aqui, ó. Aí, depois você faz um outro disjuntor
uma outra chave, vou colocar só a representação dela aqui assim, ó. Você faz uma ligação que seria, por exemplo, para as lâmpadas. Aí você vem com o circuito aqui de lâmpadas. Tá? Que as lâmpadas drenam pouca corrente. Os 3 fios também. Na verdade, esse fio da proteção elétrica para as lâmpadas nem tem tanta necessidade, tá? Mas só que as luminárias, né? Se for uma luminária grande, você pega esse fio da proteção elétrica e parafusa ele na carcaça da luminária. O objetivo da proteção elétrica é evitar choque elétrico, tá certo? E aí você coloca um outro disjuntor, por exemplo, para as tomadas. Vamos imaginar, tá, pessoal? Em casas maiores, você vai separar em vários ramais, né? Na sua casa. E se você for olhar lá, cada valor do disjuntor vai ser diferente de acordo com o seu pavimento, né? Casas grandes, por exemplo, ele divide em andar, divide em cômodos, tá? Mas para o que interessa para nós aqui, pessoal, se essa rede for uma rede monofásica de 127 volts, se eu medir aqui entre fase e neutro, vamos imaginar que essa tensão aqui é de 127 volts AC, tá? Então, dentro da casa, quando você for ligar em qualquer carga dessa aqui, todas as cargas estão ligadas em paralelo. Sempre vai ser 127 volts. Sempre vai ser 127. O que vai aumentar é que cada ramal desse aqui drena uma quantidade de corrente. Vamos imaginar que a máquina de lavar drena aqui 10 amperes, na hora que ela está ligada. As lâmpadas drenam aqui, a lâmpada em média, cada lâmpada drena próximo a 1 ampere. Se for lâmpada incandescente, a lâmpada de LED drena uma corrente menor. Vamos imaginar que todas as lâmpadas da casa lá drenam 5 amperes, então, tá? As tomadas, com todas as cargas ligadas, vamos supor que drena mais 10 amperes, tá? Então, quando você ligar todas essas cargas aqui, vai drenar 25 amperes. Ligou o chuveiro, pessoal, o chuveiro é o vilão aí da história. O chuveiro, 5.000 watts dividido por 127 dá quase 50 amperes, tá? Então, você liga o chuveiro aqui, um disjuntor para o chuveiro. Então, o chuveiro aqui é quase 50 amperes, tá? Mas, a soma de todas as correntes aqui vai dar 50 mais 10, 60, 70, 75. Ou seja, os condutores que você vai colocar aqui tem que ser suficiente para suportar essa corrente total. Essa corrente que vai fazer dissipar energia. Se o fio for muito fino, se a instalação elétrica estiver muito antiga, muito velha, se você pegar um T, uma régua, e começar a pendurar todo mundo nesse T, né? O T, a tomada, ela é feita por uma determinada capacidade. Vamos imaginar que a tomada, você compra ela e lá tem escrito nela, ó, 10 amperes. Se você ligar, né, vários equipamentos, e esses equipamentos estão drenando mais que 10 amperes, ele vai começar a esquentar. Aí, com o tempo, depois de muito tempo ligado, ele vai esquentar, ele tem o risco dele pegar fogo. Tá certo? Mas, então, na reportagem lá, pessoal, né, o bombeiro lá falou que a tensão, a rede elétrica é uma rede de 220. Então, assumindo que a tensão fase neutra é de 220 volts, né, o fato de ligar 3 cargas aqui, a carga está em paralelo. Então, não multiplica por 3 vezes, né? Na verdade, cada carga vai drenar uma corrente. Aí as correntes somadas, a corrente sim, você pode somar, mas a tensão elétrica não, tá? Então, o circuito que ele mostrou para vocês, né? Essa figura que eu estou mostrando para vocês aí, ó, a queda de tensão elétrica em cada resistor desse é o mesmo valor do E, tá? Porque as cargas estão em paralelo, tá certo? O que vai mudar aqui são as correntes. A corrente total aqui, ela vai ser distribuída em I1, em I2. Faço uma analogia com um fluxo de água, né? Eu tenho um fluxo de água total. Esse fluxo vai dividir nesse circuito I1 e no circuito I2. Então, esse fluxo de água que chega nesse ponto é igual a I1 mais I2,
Tá certo? Dúvidas aí, pessoal? Sobre a reportagem, sobre qualquer curiosidade aí sobre esse assunto? Tranquilo. Beleza? Então tá bom. Inclusive, Ouro Preto, tá? Os riscos de incêndio aí é muito alto, porque as residências são muito antigas, né? Então, instalações elétricas antigas, então, é sempre recomendado, tá, pessoal? Que as pessoas, né, redimensionem, refaçam, né, a instalação elétrica da casa. E colocando principalmente essa haste aqui de aterramento, ó, tá? Essa haste, e usando, fazendo uso dos 3 condutores, dos 3 fios, tá certo? Aí tem alguns dispositivos de proteção aqui, que mais para frente a gente vai ver. Tem os DRs, né? Os DRs, os clampos de tomada, mas aí mais para frente a gente vai ver isso aí. Na hora, quando a gente estiver vendo dispositivo de proteção. Bom, então vamos voltar aqui à nossa discussão. Vou fechar isso aqui. Bom, então, na letra B aí, né? Ele está perguntando para mim qual é a corrente total. Eu calculei a corrente total, deu 4,5 ampere, tá? Bom, ele está perguntando, pessoal, qual é a corrente no resistor R1. Bom, aí eu usei a seguinte fórmula. Queda de tensão V1, né, é igual a R1 vezes I1. I1 é igual a V1 dividido por R1. Mas como o V1, né, o resistor 1 está em paralelo com a fonte, esse V1 aqui tem o mesmo valor do E. Então, isso aqui vai ser E dividido por R1. O E foi dado, 27 volts, dividido por 9 ohms. Então, esse valor aqui deu 3 amperes. Tá certo? Da mesma maneira, eu tenho I2. I2 vai ser V2 dividido por R2. O V2 está em paralelo, vai ser o E dividido por R2. 27 dividido por 18. Então, eu tenho aqui o valor da corrente I2, que vai dar 1,5 ampere. Tá? Observem, pessoal, que se eu somar I1 mais I2, 3 mais 1,5, vai dar o mesmo valor da corrente total, ó, 4,5 ampere. Tá certo? 4,5 ampere. Bom, e por último, ele perguntou qual o valor das potências P1 e P2, né? A potência P1 aí, a potência P2, tá? Então, eu fiz uma ilustração aqui, ó, né? Só mostrando para vocês como é que eu meço a queda de tensão em cima de uma resistência. Aí eu pego o multímetro, coloco ele na escala V, né? Nesse caso aqui a tensão é contínua, então você tem que colocar ele lá no V maiúsculo, tá? Se fosse corrente tensão alternada, tem um V com tiozinho em cima, tá certo? Se você medir em paralelo do R, você mede a tensão. Para medir o valor da corrente elétrica, você tem que colocar em série. Você põe a ponta de prova, você abre o circuito, põe uma ponta de prova num fio e coloca a outra ponta de prova no outro fio, tá? E coloca na escala amperímetro. Esse amperímetro aqui, pessoal, tem que ser colocado em série. A corrente elétrica vai passar dentro do multímetro para ele conseguir fazer a medição. Esse valor não pode ser um valor muito alto, senão ele queima o equipamento, tá? E lembrando que o ohmímetro é para medir o valor da resistência elétrica, tá? Então, lá no multímetro tem ohmímetro, ohm, V e A, tá certo? Então, colocar isso aí na unidade correta é muito importante. Então, tem esse acidente clássico aqui. Vou colocar ele aqui para vocês verem. Ana Maria Braga queimando, né? O multímetro. Ana Maria Braga e o multímetro. Olha lá. Ela foi foi medir, né? Ela foi fazer uma ao vivo. Olha aí o que. Ela foi ensinar como é que mede corrente na rede elétrica.
Então, olha lá. Olha lá, ela fala que todo mundo podia ter, né, em casa, mas fez uma maior besteira aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá? Então, o que que ela fez aí, na verdade, pessoal? Ela colocou o equipamento, ela colocou o equipamento na escala errado. Ela colocou o equipamento na escala errado, né? E aí colocou, ela foi medir corrente, colocou o equipamento, ó, multímetro no caso. Isso é um perigo, tá dando estouro aí na mão dela. Esse multímetro aí é chinês, ele é muito ruim, tá? Queimou na mão dela. Lá em 1 minuto e 20, ó, ela falou duas coisas erradas. É 220, eu coloquei no 110. Não tem nada disso. Na verdade, ela colocou a ponto de prova nos dois buracos da tomada e foi mudando a escala do multímetro de qualquer jeito, né? Se ela tivesse colocado em tensão, ele tinha mostrado de modo correto. Como ela colocou a escala do multímetro girando de qualquer maneira, pessoal, ela colocou ele possivelmente na escala de amperímetro, né? E a escala de amperímetro você tem que colocar em série com a resistência elétrica, né? Como ela colocou nos dois buracos aí, ela colocou o equipamento em curto. Aí passou uma corrente elétrica muito alta e queimou o equipamento, tá? Além de ter dado estouro aí né? Podia ter dado um acidente mais sério, né? Mas como o equipamento ele é muito frágil, ele queimou na hora, tá certo? Bom, então tá aí. Depois vocês assistem com calma aí, né? Isso aí é ao vivo. Então, isso aí tem que tomar um cuidado danado, porque ela falou assim, era 110, eu coloquei em 220. Não, a questão não é essa não, é porque ela mudou a escala do equipamento aí, tá? Bom, dando continuidade então, pessoal, então o cálculo das potências, né? Lembrando, ó, deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Ah, tá compartilhado já. Então, voltando aqui à nossa apresentação, V igual a R vezes I, né, que é a lei de Ohm. Temos a relação potência é igual a I vezes E, né, que é a corrente vezes a tensão elétrica. A gente pode chamar também de I vezes V, tá, pessoal? Esse E aqui é a tensão na bateria e V é a queda de tensão no resistor, tá? Levando 2 em 1, 1 em 2, a gente tem que P igual a I vezes V, né? I é igual a R vezes I, que é igual a R vezes I ao quadrado. Então, a potência elétrica, a resistência elétrica vezes o quadrado, a corrente elétrica elevada ao quadrado. Tá certo? Bom, então, para carga 1, para P1, eu tenho que P1 é R1 vezes I1 ao quadrado. Tá? O I1, né, é P1 sobre R1. Aliás, eu não precisava nem ter feito isso, né? Acho que eu mostrei só uma maneira diferente de calcular a corrente. Esse 1 aqui é P1 dividido por R1, e 1 vai ser igual a 81 dividido por 9, vai dar mais ou menos 3 amperes, tá? Aí vou considerar apenas o sentido convencional da corrente, o I1 então deu 3 amperes. O I2, da raiz quadrada de P2 sobre R2, dá mais ou menos 1,5 amperes. Considerando apenas o sentido convencional da corrente, eu vou considerar só o valor positivo aqui da corrente, tá? Bom, então V é igual a R vezes I. O que ele está pedindo aqui?
Bom, aqui, na verdade, eu fiz um exemplo aí, tá, pessoal? Só para mostrar a conversão de miliampere, tá? Só para lembrar, né, que 10 elevado a menos 3 é mili, 10 elevado a menos 6 é micro, 10 elevado a menos 9 é pico e 10 elevado a menos 12 é nano, tá? 10 elevado a 3 é quilo, 10 elevado a 6 é mega, 10 elevado a 9 é giga, 10 elevado a 12 é tera, tá certo? Bom, o cálculo das potências, deixa eu pulei alguma coisa aí. Bom, para calcular as potências aqui, né, P1, basta eu pegar o valor da corrente 1, que é 3 ampere, e multiplicar pelo valor da tensão da fonte. 3 vezes 27 vai dar 81 watts, tá certo? P2 vai ser a queda, a corrente que passa em R2, 1,5 ampere, vezes o valor da tensão, né, em R2, que vai ser 27 volts. Isso aí, então, vai dar 40,5 watts. Tá certo? Bom, seguindo aí, pessoal, o próximo exercício que ele pediu aí para resolver aí vamos lembrar aí, né? Sempre que eu coloco baterias em paralelo, aqui eu posso colocar baterias que tiver o mesmo valor de tensão, tá? Então, tem duas baterias aqui em paralelo, 12 vezes 12, não tem problema. Se eu colocar uma bateria aqui do lado, pessoal, de 14 volts, tá? Vamos imaginar que essa bateria 1 fosse 14 e a outra fosse 12. Uma bateria vai tentar carregar a outra, até que ele estabilize numa tensão ali intermediária, tá certo? Então, quando as duas baterias tiverem o mesmo valor, eu posso substituir por uma bateria equivalente, tá? Esse arranjo aqui, ele serve para eu entregar uma corrente maior para a carga, né? Eu tenho aqui I1, tenho I2, a corrente total, então, que esse conjunto consegue entregar é I1 mais I2, tá certo? I1 mais I2. Bom, aí que foi esse circuito aí, né? Esse circuito determinar o sentido e a intensidade da corrente que passa em cada uma dessas resistências aí. Tá certo? Aqui, pessoal, eu vou precisar, então, utilizar aí a lei de Kirchhoff, né? Das malhas. Aqui eu tenho 3 malhas, tá? Eu tenho um circuito fechado aqui usando essa malha menor, tá? Eu tenho um outro circuito fechado usando essa malha da direita, e eu tenho um outro caminho que é usando a malha toda externa, tá certo? Eu posso aplicar aí a lei de Kirchhoff aí em cada um desse conjunto dessas 3 malhas para definir, para buscar, né, para descobrir aí os valores, né, das grandezas que ele está pedindo, tá certo? Bom, eu vou fazer aqui com vocês Então, o que ele está dizendo é isso aí, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui uma resistência de 2 ohms, tenho uma bateria de 2 volts subindo, tá? Tenho aqui uma resistência de 4 ohms e tenho uma bateria descendo. O valor dessa bateria é de 8 volts, tá? E tem aqui um lado direito, pessoal, eu tenho aqui uma resistência de 1 ohm e tenho uma bateria subindo com valor, subindo que eu quero dizer assim, apontando para cima, tá? O polo positivo dela está apontando para cima, com valor de 6 volts. Bom, usando a lei de Kirchhoff, pessoal, eu posso usar a malha A. A malha A eu vou sair aqui, passar por esse resistor sair da bateria de 2 volts, passar por esse resistor de 2 ohms, descer no resistor de 4 ohms, descer por essa bateria aqui de 8 volts, tá? Usando a malha B, eu posso subir o resistor de 4 ohms, descer o resistor de 1 ohm e depois, né, passar no sentido contrário da bateria de 6 volts e voltar ao mesmo ponto aqui, tá? Ou a malha C, que é a malha mais externa. Posso usar? Então, eu tenho 3 caminhos possíveis, tá? Que vão me possibilitar fazer os cálculos, né?
ou da queda de tensão, ou das correntes elétricas aí nesses circuitos. Tá certo? Bom, então, ó, se eu for utilizar, usando a lei de Kirchhoff na malha A, tá? Depois eu compartilho aí com vocês, né, essa ilustração. Então, eu vou sair de um determinado ponto, próximo dessa bateria, do polo negativo dessa bateria de 2 volts, tá? Então, eu comecei a subir. Aí eu fiz mais 2, olha lá, mais 2, menos. Bom, a queda de tensão em cima do resistor, eu nomeei aqui, pessoal, eu coloquei labels, né? Eu chamei essa corrente aqui, ó, de I1, a corrente que passa no resistor R1, tá? Eu chamei de I2, a corrente que passa no resistor R2, que vale 4 ohms, tá? E eu chamei de I3, a corrente que passa no resistor R3, tá certo? Então, usando esses rótulos, eu tenho, ó, na malha A, 2 menos 2 vezes I1, né? O menos aqui é a queda de tensão no resistor R1, tá? Menos, aí eu desci aqui nesse resistor R2, ó, menos 4 vezes I2. Se a corrente I2 está para baixo, pessoal, tá? A queda de tensão em cima de R2 está para cima, tá? Está para cima, então é menos. Menos 4 vezes I2. Mais 8. Por que mais 8? Porque eu estou chegando no ponto positivo, negativo da bateria, e o mais está para baixo. O mais está para baixo. Mais 8 igual a 0. Tá certo? Então, ele vai me dar uma primeira equação, que eu chamei aqui de equação 1. Tá certo? Bom, eu olhei aqui e vi que eu posso dividir essa equação toda por 2. Tá? Então, eu dividi o 2 por 2 aqui, deu 1, menos I1, menos 2 vezes I2, mais 4 igual a 0. Rearranjando esses termos, deu I1 mais 2 vezes I2 igual a 5. Tá? Ou I1 é igual a 5 menos 2 vezes I2. Essa é a equação 1. Bom, agora eu vou usar a malha B. Usando a malha B aqui, que essa malha, né, usando o rótulo aqui que eu fiz, ó, esse caminho fechado da malha B, tá? A partir do momento que você definiu aí as malhas, tem que ficar atentos aos sentidos, para não errar os sinais, tá? Senão fica tudo errado. Então, eu vou usar essa malha B subindo, ó, eu estou indo no sentido contrário da polaridade da bateria. Então, vai dar menos 8, tá? A corrente está subindo. Aqui, ó. A corrente que está... Então, olha lá. Menos 8. Mais a corrente que está passando em R2 é I2, ó. Por que mais, pessoal? Porque a corrente I2 está descendo o resistor. Então, a queda de tensão está para cima. A queda de tensão aqui nesse resistor R2 está para cima. Então, eu fiz, ó, menos 8 mais 4 vezes I2, tá? Menos a corrente I3 está para baixo. Então, a queda de tensão está para cima. Então, menos 1 vezes I3, né? Menos 6. Menos 6 igual a 0. Tá? Então, usando a malha C, malha B, desculpa, eu tenho esse conjunto de essa equação aqui, ó. Tá certo? Então, isso aqui me deu 4 vezes I2, menos I3, vai ser igual a 14. Rearranjando esse termo aqui, pessoal, eu tive que I3 é igual a 4 vezes I2 menos 14. Tá certo? Então, separei aqui mais uma equação aqui, que eu chamei de I3. Bom, nesse exercício, pessoal, eu fiz alguns passos a mais, de maneira desnecessária, tá? Mas eu fiz apenas para ilustrar aqui o conceito com vocês. Eu vou usar agora a equação da malha C, o caminho C. Bom, como é que eu vou usar esse caminho C aí?
Olha lá, malha C. Mais 2, ó, tá para cima, mais 2, olha lá. Menos 2 vezes I1, menos 2 vezes I1. Aí vou seguir na malha C, tá? Aí tem que olhar o sentido da corrente que eu arbitrei aqui para I1. Se o sentido... Eu arbitrei um determinado sentido da corrente, tá? Se no final eu descobrir que o valor da corrente deu com o sinal trocado, é só inverter o sentido da corrente, tá certo? Então eu fiz, ó, mais 2, menos 2 vezes I1, menos 1 vezes I3, menos 6. Olha lá, menos 6. Por que menos 6? Opa. Porque eu estou indo no sentido contrário da bateria, no valor de 6 volts, ó. Tá? Então, se eu vier aqui nesses 6 volts aqui, o sentido que eu estou usando está ao contrário. Por isso que apareceu menos 6 aqui, ó. Isso é igual a 0. Então, isolando I3, I3 é igual a menos 4, menos 2 vezes I1. Tá? Então, tem uma nova fórmula aí, né? Que seria o valor da variável I3. Bom, aqui, pessoal, eu vou aplicar a equação dos nós para a corrente. Tá certo? Porque eu sei que a corrente que chega num determinado ponto, ela é igual à soma das duas correntes que saem. É igual a I2 mais I3. Tá certo? Então, I1 é igual a I2 mais I3. Isso gerou uma outra equação. Bom, mas eu tenho os valores de I2, tenho os valores de I3. Observe que se eu substituir I3 aqui, vai ficar apenas I1, né? Vai ficar I1 aqui no lugar do I3. E se eu usar o valor do I2, ó, se eu usar o valor do I1 e do I2, eu consigo isolar essas variáveis, tá? De modo que fica apenas uma variável. Então, olha lá, substituindo I1 na fórmula 1 e I3 na fórmula 2, eu peguei o I1, 5 menos 2 vezes I2 é igual a I2 mais... Aí, no lugar do I3, eu fiz 4 vezes I2 menos 14. Resolvendo essa equação aqui, pessoal, eu descobri, né? 7 vezes I2 igual a 19. Então, o I2 aqui deu 2,7 ampere. Bom, aplicando o valor de I2, usando a fórmula 1, I1 é igual a 5 menos 2 vezes I2. Isso deu, então, 5 menos 2 vezes 2,7. Observem, pessoal, que o I1 aqui deu menos 0,4 ampere. Deu I1 com sinal negativo. Não tem problema. Não tem problema, tá? Então, isso implica que o valor que eu arbitrei lá na figura, o I1 está no sentido contrário. Basta eu mudar o sentido da corrente I1, que a corrente vai estar com o valor correto, tá? As quedas de tensões em módulo, todas estão corretas, a menos pela mudança de sinal. Então, olha lá, o que eu fiz? Ó, usando a fórmula 2 e o valor de I2, eu vou calcular I3. I3 é igual a 4 vezes I2 menos 14. Deu 4 vezes 2,7 menos 14. Deu menos 3,2 ampere. Tá? Então, na hora de redesenhar o circuito aqui, pessoal, as correntes que deram com o sinal trocado, eu mudo elas de sentido. Tá? Então, olha lá, I1 deu sinal trocado, sinal negativo. Então, eu vou inverter o valor do I1. O I1, na verdade, o sentido correto dele é esse sentido que está representado aqui nessa figura. Tá? O I2 está correto, porque o I2, o sentido do I2, lá na hora de fazer os cálculos, o I2 deu com sinal positivo. O I3, em contrapartida, né? O I3, ó, na hora que eu calculei aqui, deu menos 3,2 ampere. Então, eu tenho que inverter o sentido da corrente I3. Tá?
Então, está aí a resposta do exercício, né? O I3 aqui está nesse sentido subindo, o I2 está no sentido descendo na figura, e o I1 está no sentido descendo na figura. Tá certo? Então, está aí a solução desse exercício, tá? Então, olha lá. Deixa eu voltar aqui, né? Tem um cálculo aí, tá, pessoal? Depois, na verdade, vamos voltar aqui, só um minutinho. Então, o I2 deu 2,7 ampere. 2,7, né? Só um arredondamento aí que está errado, né? Ela considerou 2,71 no slide. A corrente I1 deu 0,4. Então, olha lá. Só que quando eu arredondei, aí o I1 aqui deu 0,45, né? E o I3 deu 3,2. Então, aí no slide dá 3,16, tá? A menos por essa diferença de arredondamento, o exercício, então, os valores aí estão batendo aí com os cálculos aí que nós temos aí. Bom, então, pessoal, essa lista 1, então, a lista 1, né? O restante dos exercícios eu fiz com vocês, a parte 3. Acabamos de fazer o exercício dos slides, né? Se tiver alguma dúvida relativa ao livro, podem me perguntar, que eu resolvo aqui agora com vocês. E agora, pessoal, eu gostaria apenas de resolver umas questões aqui com vocês do ENAD, tá? Bom, o ENAD, né? Ela é uma prova aplicada a cada 2 anos para os estudantes entrantes, para quem está entrando, e para quem está se formando naquele ano, tá? E pode cair questões de eletrotécnica para metalurgia. É importante que vocês fiquem atentos à prova do ENAD, porque ele vai ajudar a avaliação do curso de vocês, né? Então, façam a prova com seriedade, tá certo? O curso bem avaliado no ENAD, o mercado, né? Ele vê com bons olhos, tá certo? E é bom também para vocês fazerem uma análise de como é que está o andamento, né, o desempenho de vocês aí, tá certo? É óbvio que é muito... Você estuda ao longo de 5 anos, estudar para uma prova do ENAD, né? Tem cursos que colocam uma disciplina eletiva, né, para ajudar os alunos a dar uma preparada para o ENAD, tá? Mas a rigor, a melhor preparação é procurar fazer um bom curso, tá certo? Bom, eu coloquei algumas questões aqui a título de curiosidade, tá, pessoal? Vou resolver junto com vocês aqui, tá? Porque aí a gente já tem uma condição aí de ter uma análise crítica aí para até esse momento que a gente está na disciplina, tá? O que ele está colocando é que até alguns anos, né, bastava ligar um liquidificador na cozinha, enquanto uma TV estava ligada na sala, né, para que aquilo ali gerasse uma interferência. Mas, com o avanço das tecnologias, né, isso aí diminuiu, tá certo? Na verdade, quando você ligava o liquidificador, tá? Você estava assistindo um filme e aí sua mãe ia lá fazer uma vitamina. Aí chuviscava a televisão toda, tá, pessoal? Bom, aí ele está perguntando o que causa essa interferência, né? A interferência citada no texto é de origem eletromagnética, né? E pode causar degradação no desempenho de equipamento eletrônico devido à geração de campos eletromagnéticos no ambiente. Então, isso tem a ver com o eletromagnetismo, que vocês já estudaram aí. No que se refere aos aspectos relacionados a esse fenômeno, avalie as alternativas. Bom, as causas de um problema de interferência eletromagnética podem ocorrer tanto dentro como fora do equipamento. Se, né? Se você tiver 2
equipamento, independente se estiver lá dentro do equipamento eletrônico ou fora, um pode gerar interferência no outro. Tá? Isso aí é verdadeiro. Bom, o 2, as linhas de transmissão de energia, descargas elétricas e lâmpadas fluorescentes são consideradas causadoras de interferência eletromagnética. Sim, né? Uma linha de transmissão, tá, pessoal? Uma linha de transmissão com uma tensão elétrica em altas tensões, em valores altos, né? Ele causa interferência. O raio também causa interferência. Inclusive, quando vocês forem viajar, né? Se estiver caindo muito raio, a gente recomenda tirar os equipamentos da tomada, para evitar queimar. Mesmo ele desligado, pode queimar, tá? O raio ele pode bater nos fios, né? E os fios podem funcionar como antenas. E aí essa descarga residual aí pode ir para dentro do equipamento e queimar o equipamento, mesmo com ele desligado, tá? Quando dois ou mais dispositivos contribuem simultaneamente para a interferência eletromagnética, diz que eles possuem compatibilidade. Falso. Compatibilidade, pessoal, é quando o equipamento, no laboratório, ele foi desenhado para eliminar a interferência eletromagnética. Tá? Ele foi desenhado. Como que a gente faz isso? Usando cabo blindado, usando caixas com isolamento eletromagnético, né? Tem materiais próprios para fazer isso aí. Bom, aterramento, né? Blindagem e filtragem. Filtro o objetivo do filtro, né? É para que você não deixe a interferência entrar dentro do equipamento. Um bom exemplo aí no seu notebook. O seu notebook tem uma bolinha aí no carregador. Essa bolinha é um equipamento patenteado pela Philips, tá? Na hora que chega, bate uma interferência aqui, nesse filtro, ele tira essa interferência e não deixa entrar dentro do notebook. Graças a isso, o notebook está mais imune, né, à interferência eletromagnética, tá? São soluções que podem ser utilizadas no projeto com o intuito de se controlar ou suprimir a interferência eletromagnética. Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Então, se você não soubesse onde está a resposta disso aqui, você pode ir lá na prova do INEP, você vai lá no site do INEP e busca o gabarito. Provas do ENAD. Então, ENAD, provas. Aí você vem aqui no ENAD, baixa as provas, né, para você estudar, e baixa os gabaritos. Então, olha lá, tem aqui 2019, a prova que foi aplicada em 2019 para engenharia. Engenharia mecânica, tem vários tipos de engenharia. A engenharia metalúrgica não está aqui, não? Vocês fazem ENAD, não fazem? Creio que sim. É engraçado que a prova não está aqui. Vamos ver se faz parte de outro grupo, tá, pessoal? Porque eles separam as engenharias por grupos. Ô, Geraldo, eu acho que está na parte de engenharia elétrica. Ah, está na engenharia elétrica. Mas vocês fazem a mesma prova de engenharia elétrica? Não, hein? Eu vou falar com essa questão aí que você colocou. Ah, tá, sim. Essa questão, ela está dentro aqui, se eu baixar a prova aqui e baixar o gabarito, ele vai mostrar, tá? Mas eu queria, na verdade, mostrar a prova para vocês de engenharia metalúrgica. As questões de conhecimento geral deve ter eletrotécnica sim, professor. Só não sai no curso de... As questões de eletrotécnica, elas são as mesmas para todas as engenharias. Na parte de conhecimento geral. Aí depois que vai para específico de cada engenharia, mas deve ter sim uma questão ou duas de eletrotécnica. Beleza, Davi? Beleza. Então é isso, tá, pessoal? Então, vocês entenderam o espírito da coisa? Vou baixar um aqui de exemplo, tá? Se eu baixar a prova aí tem a prova e tem o gabarito ali do lado, tá certo? Então, as questões de eletrotécnica, né? Eletrotécnica é uma base aí para engenharia, né? Para todas as engenharias. Então, ele é cobrado, tá certo?
Então, muitas vezes, né, pessoal, às vezes é uma questão lá, bom vocês ficarem atentos, né? Porque aí para vocês ajudarem o curso de vocês e para tirar uma boa nota também, né? Para tirar uma boa nota. Então, a lista, então, tem essa questão aqui que mais para frente, eu coloquei essa questão, inclusive, numa prova de vocês, mais para frente eu vou resolver, tá? Não vou resolver hoje não, porque nós não vimos nem capacitor, nem indutor. E nós não vimos ainda a parte corrente alternada. Bom, em motor de indução também nós não vimos. Então, por isso que eu não vou resolver aqui. Bom, pessoal, então, eu vou dar como terminada essa lista 1. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Sobre a lista 1, tá? Caso não, 9h40 agora, 1h40 minutos falando aqui na frente do computador, confesso que eu estou meio precisando dar uma descansada. Aí vamos dar uma pausa. E a lista 2, pessoal, ela está para ser entregue no dia 20, tá? Só que eu vou mudar ela aqui para o dia 22, a data de entrega. Por que eu vou mudar para a data de entrega? Eu me programei para começar a corrente alternada hoje, tá? Não vou tirar dúvida nessa lista 2 hoje, tá? Vou deixar vocês terminarem a lista, tá? E aí, no dia 22, que é o nosso próximo encontro da semana que vem, aí eu tiro dúvida nessa lista 2. Inclusive, eu recomendo que vocês façam ela com bastante atenção, porque, no geral, eu tiro uma questão ou duas dessa lista e, por incrível que pareça, né? Lei de Lenz, lei de Faraday, tem que ter um entendimento legal, qualitativo, de entender os fenômenos, para que você entenda o restante, o andamento do curso, né? A parte de corrente alternada, a parte de máquinas elétricas, tá? Para que vocês consigam entender aí, beleza, tá? Então, eu vou mudar aqui de uma vez. Tá, depois do intervalo eu mudo, senão eu vou gastar meu tempo todo no intervalo, que já é 9h40. E aí a data, então, de entrega da lista 2 vai ficar para o dia 22, mesmo dia da aula. Tá certo? Bom, se vocês não tiverem dúvida aí, pessoal, nós vamos fazer um intervalo, então, agora, e voltamos daqui a pouco. Tá certo? Beleza. Então, até daqui a pouquinho. Vou parar a gravação. A parte 1, então, da gravação. E a parte 2, nós começamos na etapa 2 do curso aí, beleza? Beleza. Então, até daqui a pouco.